Abra sua Bíblia, onde o irmão, futuro diácono da igreja, eu profetizo em nome de Jesus, irmão Jackson Bernardo, fez a leitura da palavra. Ele fez a leitura da palavra no livro de Josué, capítulo de número 5. O Senhor me entregou essa palavra, meus irmãos. Depois que o irmão Antônio falou que não tinha um pregador para hoje, que estava quase certo, mas não deu certo. E aí Deus me levou esse texto para a glória do seu santo e poderoso nome. Josué, capítulo de número 5. O irmão Jackson fez a leitura da palavra de Deus, do versículo 1 até o versículo de número 15. Mas agora nós vamos ler somente o versículo 11 e 12. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. E comeram do trigo da terra, do ano antecedente, ao dia depois da Páscoa. Pães ázimos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná, diga assim, e cessou o maná no dia seguinte. Depois comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O tema desta mensagem é famílias vivendo em novidade de vida. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico, capítulo de número 5 do livro de Josué. Esse livro aqui, meus irmãos, e precisamente o capítulo número 5, o povo estava vivendo algo novo. O povo estava vivendo uma experiência nova. Por quê? Porque aqueles que tinham saído do Egito, dobra a tua atenção em nome de Jesus, aqueles que tinham saído do Egito, que tinham passado pelo mar, eles tinham morrido. A maioria deles que tinham presenciado o mar se abrindo, eles tinham morrido no meio do caminho. Por quê? Por causa da desobediência a Deus e outras coisas más. Aqui, nesse momento da história do povo de Deus, Josué tinha acabado de passar o Rio Jordão. O Rio Jordão se abre, Josué passa pelo meio do rio, e ali, aquele povo ali, eles ficaram completamente assim, estagiados, meus irmãos, paralisados por aquele poder extraordinário na vida de Josué. Mas Deus, ele já tinha falado com Josué lá no capítulo 1. Josué, capítulo 1, Josué estava desanimado. Mas Deus disse para Josué, Josué, assim como fui com Moisés, eu também serei contigo. Não te espantes, nem te assustes. Fica somente na posição e tem bom ânimo, porque eu serei contigo, Josué. Então Josué, meus irmãos, ele partiu nesta jornada e chegou exatamente nesse ponto. Porém, aqui, meus irmãos, nós vamos entender o seguinte, que o povo de Israel, eles tinham uma aliança com Deus. Que aliança era essa? A circuncisão. Moisés, quando ele foi para o Egito, ele circuncidou o seu filho. E aí ele foi para o Egito. Quando ele saiu do povo, quando ele saiu com o povo do Egito para o deserto, a mesma coisa ele fez. Mas acontece que estes que tinham nascido, eles não tinham passado por esta aliança com Deus. E eles precisavam renovar a aliança com o Senhor. Então, o primeiro passo, a primeira coisa que as famílias, para viverem novidade de vida, precisavam fazer era renovar sua aliança com o Senhor. Então nós, para vivermos em novidade de vida, nós precisamos renovar a aliança com o Senhor.
E se nós observarmos aqui, o capítulo 5, versículo 2 e 3, Deus manda Josué preparar o povo. Manda Josué circuncidar o povo. Mas aqui, no versículo de número 1 do capítulo 5, nós vamos ver que o povo vizinho, as comunidades vizinhas, os países vizinhos, quando eles ouviram que o povo de Deus tinha passado pelo meio do mar, pelo meio do rio, eles ficaram com o coração tremendo de medo, meus irmãos. Eles ficaram com medo daquele povo que tinha passado pelo meio do rio a seco. E eles já ficaram assim, com medo do povo que estava ali com Josué. Porque nós, meus irmãos, se a presença de Deus estiver conosco, se Deus estiver nas nossas vidas, o inimigo das nossas almas tem que bater em retirada. Se ele ficar de pé, ele vai cair, porque a glória de Deus vai esmagá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eles ficaram se derretendo de medo, ficaram completamente medrosos. Porém, Josué precisava renovar esta aliança. E disse o Senhor a Josué: prepara facas de pedras, separa os homens, porque 40 anos se passaram. Meus irmãos, sabe quantos anos tinham passado? 40 anos. Existia uma geração de 40 anos e que precisava renovar a aliança com Deus para poder desfrutar das novidades de vida. Então eu não sei quanto tempo falta para você ou o que você tem que alinhar com Deus. Eu só sei que Deus está falando através da sua palavra aqui esta noite. Alinha esse negócio com Deus para você viver em novidade de vida. Meus amados irmãos, 40 anos tinham se passado. E o povo em completa desobediência. E o povo sem entender aquilo que tinha acontecido. Aí Josué, ele alinha o povo, ele circuncida os homens, prepara os homens de guerra que tinha morrido, e ele precisava organizar um exército. Ei, Josué tipifica Cristo, e Cristo nesses últimos dias está preparando um exército. Um exército para orar, um exército para glorificar, um exército para buscar a presença do Eterno, meus irmãos. Eu nunca tinha orado tanto a Deus e jejuado tanto como eu estou fazendo isso nesses últimos dias, meus irmãos. Porque nós precisamos estar em contínua oração e jejum por nós, por a nossa nação e pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. O negócio é sério, meus irmãos. Aí, nós vamos ver aqui, meus irmãos, no versículo de número 9, desse mesmo texto, nós vamos ver que disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chama Gilgal. O que é que Deus fez aqui? Ele retirou o opróbrio. O que é o opróbrio? O pecado, meus irmãos. Depois que ele alinhou o povo, depois que ele alinhou as famílias, ele tirou do meio das famílias o pecado. O que é o pecado? É tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, para você viver em novidade de vida, para você receber as bênçãos do Senhor completo, se faz necessário que você alinhe com Deus e tire o pecado que está rodeando a sua vida e atrapalhando de você viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor. Meus amados irmãos, o pecado é tirado do meio do povo, pois isso estava atrapalhando, meus irmãos. E esse momento foi marcante. Diga assim, esse momento foi marcante. Por quê? Porque quando Deus arranca de nós aquilo que está atrapalhando de nós recebermos dele as nossas bênçãos e as nossas vitórias, aquele momento fica marcado na nossa vida. Quando Deus tem um encontro com o homem verdadeiramente, e o homem se encontra com Deus, e ele sente a presença de Deus, ele diz assim: não, agora vai ser daqui para frente, o que passou, passou, agora vai ser para frente o negócio. O homem fica entusiasmado, ele vence as batalhas, ele vence as guerras, e ele jamais esquece daquele dia do encontro.
Se você hoje se encontrasse com o presidente, eu tenho certeza que você não ia se esquecer. Se você se encontrasse com o governador, eu tenho certeza que você não ia se esquecer. Se você se encontrasse com o prefeito hoje, eu tenho certeza que você não ia se esquecer. E se você se encontrar hoje com a presença de Deus, e se essa presença marcar a tua vida, eu tenho certeza de que você nunca mais vai esquecer. Pecado foi tirado. A presença de Deus foi forte, o lugar ficou marcado até o dia de hoje. A Bíblia diz que esse lugar ficou marcado até o dia de hoje, meus irmãos. Esse lugar aqui ficou sendo o quartel-general do exército de Israel. Gilgal. Meu Deus do céu. Ficou marcado, meus irmãos. Então nós vamos entender, meus irmãos, que a segunda coisa que nós precisamos fazer para que nós possamos viver em novidade de vida, nós precisamos tirar o pecado de dentro de nós. Tem coisa que Deus tira, mas tem coisa que é para a gente tirar. E o que a gente pode tirar, Jesus não vai tirar. Ele deixa para você tirar. Mas, pastor, eu não posso. É muito forte e eu sou fraco. E por acaso o pecado é vitamina? Para você ser forte? Pecado não é vitamina, não. Você tem que ser mais forte do que ele. Você tem que vencer essa tentação e esse problema. Você tem que vencer essa dificuldade. Você tem que vencer esse embaraço. E ele hoje vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, aí nós vamos aqui para o versículo de número 13 até o 15. Nós vamos ver aqui, meus irmãos, algo interessantíssimo. Porque aqui um anjo aparece para Josué. E esse anjo aqui era o anjo. Ou seja, Jesus Cristo de Nazaré. Ele aparece para Josué. Por quê? Por que era Jesus que apareceu? Porque Josué se prostrou e adorou. E anjo, você não se prostra para anjo. Você não adora a anjo. Você só adora a Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Então é fácil você saber, no Antigo Testamento, se realmente era um anjo ou era Deus, que estava se revelando através daquela figura. Como assim? Você consegue identificar se quem está lá presente e adorar, se prostrar, é porque não era anjo. Era Deus, o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá. E ele diz, Josué puxa a espada, né? Josué puxa a espada e pergunta, és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz, não, nem sou um e nem outro. Ele diz, eu sou o príncipe do exército de Jeová. Eita glória. Quem acredita que o príncipe do exército de Jeová está aqui esta noite com a espada desembainhada? Às vezes a gente fala essas coisas e os irmãos pensam que a gente está falando heresia. Não, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Eu estou falando de coisas espirituais aqui essa noite. O príncipe com a espada desembainhada, cortando e repreendendo todo mal. Ele está aqui esta noite para nos fortalecer na sua presença. Você pode não estar vendo, mas você está sentindo a presença dele, eu creio. Que eu estou sentindo aqui, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, aí nós vamos ver a terceira coisa aqui. Depois de tudo isso, depois de tudo, Josué foi orar ao Senhor. Depois de tudo o quê? Depois que Josué renovou a aliança, depois que Josué tirou o pecado, aí ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. E o texto sagrado diz que naquele momento, depois que Josué passa o rio, depois que Josué é grandemente abençoado por Deus, depois que Josué segue as orientações de Deus, aí, meus irmãos, depois de tudo isso que aconteceu, Josué recebe a presença de Deus na sua vida, lhe dando orientações. Meus amados irmãos, isso é muito forte. Em nome de Jesus. E precisamente, no versículo de número 14,
Josué toma a posição certa, meus irmãos, para receber a vitória. Pense na posição certa que Josué tomou. A Bíblia diz que Josué se prostrou e adorou. A posição certa para nós recebermos de Deus a nossa vitória e a nossa bênção é nós nos prostrarmos diante de Deus e o adorar em espírito e em verdade. Aí Deus move as águas, Deus move os céus ao nosso favor e Ele derrama sobre as nossas vidas aquilo que nós estamos precisando receber dele. Enquanto a gente não se dobra, enquanto a gente não adora, enquanto a gente, meus irmãos, o adorar, para nós, eu quero que os irmãos prestem atenção. O adorar para nós, é isso que a gente faz. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isso é o adorar na nossa língua portuguesa. Mas o adorar no hebraico, no original, significava se prostrar, se render, e com a cara no pó, no chão, se rasgar suas vestes, significava se banhar com cinza. Meus irmãos, era uma prostração, se deitava, glorificava e exaltava o nome do Senhor. Isso era adorar para um judeu. Adorar para um judeu era se prostrar, se dedicar de corpo e alma àquela adoração. Eu não sei se vocês acompanham os documentários, mas se você for lá para aquele pedaço do templo que existe em Jerusalém, só um pedaço do muro, lá você vai ver aqueles judeus ortodoxos assim, ó, se movimentando desse jeito, ó, orando lá a Deus, né? Ali, uma certa vez um pastor perguntou para um rabino, por que ele ficava orando assim? Ele disse que é porque ele estava orando com a mente e com o corpo. Era a mente e o corpo adorando ao Todo-Poderoso, ao Príncipe do Exército de Jeová. Deus quer a nossa adoração completa, meus irmãos. Eita, glória. E Josué, ele entendeu essas coisas. Josué toma a posição certa, meus irmãos. Ele se prostrou e adorou. Meu Deus do céu. Todos que adoram, meus irmãos, recebem de Deus aquilo que Deus tem preparado para eles. Deus tem coisas boas preparadas para nós, meus irmãos. Acredite. Qual é a Bíblia diz? Qual o pai que o filho pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente? Pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Se o Pai, se nós que somos seres humanos falhos, nós somos assim, quanto mais o nosso Pai Celestial, meus irmãos. Deus tem coisa boa para mim e para você. O que Ele quer é que a gente o adore, é que a gente busque a Ele em espírito e em verdade. Aí, meus irmãos, nós vamos agora para o versículo de número 10. Porque aqui nós vamos ver algo interessantíssimo. Depois que a aliança é renovada, depois que o pecado é tirado, aí é que o povo vai celebrar a Páscoa ao Senhor. Eita glória! No versículo de número 10 aqui, nós vamos ver que o povo vai celebrar a Páscoa. E o mais interessante aqui é que essa Páscoa aqui, ela não foi como aquela Páscoa no Egito. Aquela Páscoa do Egito, né? Era só para o povo ali passar nos umbrais da casa, o sangue do cordeiro e aquele negócio lá simbolizando a Páscoa. Onde começou a Páscoa foi ali, e depois o anjo da morte veio, passou por cima das casas. Aquela história que os irmãos conhecem. Essa Páscoa aqui, ela apontava para o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque todas as famílias se alinharam, todas as famílias se congregaram, se ajuntaram para celebrar e exaltar o nome do Senhor. E é isso que Deus está fazendo aqui esta noite. Deus te chamou como família, como representante da tua família, para você estar aqui comigo esta noite, celebrando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, celebraram a Páscoa.
A ceia foi restituída, meus irmãos. A comunhão foi reestabelecida com o povo de Deus. Ainda tinha uma cidade forte para conquistar, que era a cidade de Jericó. E o povo precisava desse alinhamento, senão eles não iam conseguir, pelo poder de Deus, derrotar a cidade de Jericó e o seu rei. Então tinha uma Jericó por a frente. Diga assim, tinha uma Jericó por a frente. Então, meus irmãos, nós devemos nos preparar, nos fortalecer, buscar o Senhor, porque aponta aí o Jericó por a frente e o Senhor Jesus vai botar por terra esse negócio em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a comunhão foi restabelecida com a celebração da Páscoa. E eu achei lindo esse negócio aqui. E é onde a mensagem bradou forte no meu coração. Foi exatamente no versículo 11 e 12. Que diz assim a palavra do Senhor. E comeram do trigo da terra, no ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas, comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram da novidade da terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, esse maná, ele vinha sendo dado pelo próprio Deus. Tem coisa que Deus dá, mas tem coisas que é preciso você ir buscar. Tem coisas que é preciso você conquistar. Tem coisas que é preciso você correr atrás. Então aqui o povo, meus irmãos, estava já um pouco meio que acomodado, porque o maná descia do céu. Mas aqui nesse momento da história, nós vamos entender que aqui o maná cessou, meus irmãos. Depois de tudo isso, meus irmãos, que esse maná cessou, que não desceu mais. Aí foi que o povo começou a viver em novidade de vida. Aí foi que as famílias começaram a viver em novidade de vida, meus irmãos. Então, às vezes, é preciso Deus tirar. Eita, Jesus. É preciso Deus recuar, deixar você avançar, deixar você ir adiante, para Ele fazer você entender que você tem que viver em novidade de vida. Eita, Jesus maravilhoso. Depois de tudo isso, começaram a viver em novidade de vida, meus irmãos. O maná cessou. O maná, meus irmãos, era para quem não tinha. O maná era para quem não tinha. Porém, agora eles tinham. Deus tinha mandado. Deus manda muitas coisas para nós, porque a gente não tem. Mas tudo que nós ganhamos força do próprio Deus para prosperar e para conquistar, Deus diz: vai, meu filho, nessa tua força. Vai, minha filha. Eu não sei qual o projeto que Deus tem na tua vida. Eu não sei o desenvolvimento da tua família. Mas eu quero profetizar na tua vida que esta noite, que a tua família vai crescer, vai prosperar e vai ter diferença de hoje em diante. Ei, Deus te chamou aqui esta noite para você e a sua família viver em novidade de vida. Eita. Meus amados irmãos, o maná cessou. Aparentemente parecia uma situação difícil, né? Deus deixar de prover. De repente Deus deixa de prover. De repente Deus deixa de mandar. Rapaz, cadê aquela bênção? Não está vindo mais. Cadê aquele negócio? Desapareceu. A pessoa fica assim: meu Deus, que é isso? O que é que está acontecendo comigo? Parece que eu estou num deserto. O que Deus estava mandando agora não manda mais. O que eu estava recebendo agora eu não recebo mais. O que eu estava ganhando agora eu não ganho mais.
Parece que o negócio está andando para trás, está não. Deus está falando para mim que essa noite que Deus está nos levando a viver em novidade de vida. Deus tem novidade de vida para você que essa noite. Deus tem novidade de vida para a sua família que essa noite. Quer o diabo queira ou não, os demônios queiram ou não, mas você vai viver em novidade de vida. Para este cantar abaixo, este coma. Eita glória. Eles estavam diante de um problema sério. Mas Deus, Ele estabeleceu a vitória. Eita glória. Deus estabeleceu. O problema era sério. Fica de pé aqui esta noite em nome de Jesus. O problema era sério. Mas Deus estabeleceu. Vocês vão viver em novidade de vida. Ei, o problema pode ser sério para você. O problema pode ser sério para a sua família. Mas esta noite eu profetizo em nome de Jesus. Você vai viver em novidade de vida. Você vai viver em novidade de vida. Deus tem algo novo preparado para você. Deus tem sempre algo novo preparado para os seus servos. Esteja disposto, esteja dispostas a viver algo novo de Deus aqui esta noite. Fique sempre disposto. O que é que significa disposto? Está à disposição de Deus. Fique à disposição de Deus, para que você e sua família viva em novidade de vida. Eita glória. Aleluia. Eu acho lindo quando Josué diz lá no final, no capítulo 24 e versículo 15, ele diz: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa, eita glória, serviremos ao Senhor. Eita Jesus. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem coragem de profetizar isso para você que essa noite? Você tem coragem? Você tem coragem? Eita glória, você tem coragem? Eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei você, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas pastor, está difícil. Eu sei que está difícil, mas pastor, está imprensado. O negócio está feio lá em casa. Não te preocupa. Eu estou profetizando na tua vida que você vai viver novidade de vida. Eita glória. Aleluia. Eita Jesus maravilhoso. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Eita glória. Eita Jesus. Oh glória. Aleluia. Meu Deus do céu. Você vai celebrar. Você vai celebrar.
Você vai celebrar. Você vai celebrar novidades. Tem coisa boa chegando. Tem coisa boa chegando. Pode até parecer que o negócio é uma cara feia. É difícil. É trabalhoso. Mas isso é a máscara do Satanás. Tem coisa boa chegando para você. Ei, o crente não vive por aquilo que ele vê. O crente vive pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Tem coisa boa chegando, meus irmãos. Tem algo maravilhoso sendo preparado pelo